começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Tradição é tradição, futebol é nacional. Segunda-feira, 15 de agosto de 2022. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, No Mundo da Bola. Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. É o povão do sul a norte, ligação no som mais forte do esporte. Na Nacional, André Marques. Com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa falando sobre a goleada do Flamengo ontem, 5-0 sobre o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes jogaram com seus reservas, no caso, com equipes alternativas, e agora é a Vera. Quarta-feira, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, aí sim, tanto Flamengo quanto Atlético Paranaense com força máxima. No Furacão, o técnico Luiz Felipe Scolari diz se o resultado no Maracanã pode influenciar ou não a atuação da sua equipe no jogo de quarta-feira. Não, pode ter um efeito, claro, psicologicamente a gente fica abalado, fica numa situação que vai estudar de que forma aconteceu tudo isso e se nós éramos para tomar 5-0, de que forma vai fazer com que isso reflita nos jogadores, mas temos que pensar que quarta-feira é um jogo diferente, é um jogo que vale uma classificação para a Copa, semifinal da Copa do Brasil, um jogo que jogamos em casa, um jogo que jogamos com outros atletas, alguns jogadores que são mais especialistas nessa bola aérea, uma série de detalhes que não podemos cometer esses mesmos erros que cometemos hoje de bola aérea, que já vínhamos cometendo um ou outro erro e a gente então vai tentar corrigir nesses 2-3 dias que tem pela frente e vamos ver se a gente consegue que não seja perturbador para o nosso time perder um jogo. E perdêssemos de 1-0 também, a diferença são 3 pontos e é os 3 pontos que nós pretendíamos ganhar. Esse é o Filipão. No Flamengo, o técnico Dorival Júnior analisou o jogo e garantiu que a história na quarta-feira será diferente. São situações distintas e totalmente diferentes. Todos nós conhecemos o potencial, o poderio de uma equipe como o Atlético. Nós não construímos hoje o resultado com facilidade. Nós tivemos e fizemos por merecer o resultado que conquistamos, mas enfrentamos uma equipe sempre muito difícil de se jogar. Vocês se recordam que até 10 minutos do segundo tempo, uma impaciência geral, nós não mexemos na equipe porque a equipe vinha desenvolvendo um bom futebol, vinha buscando jogar de uma maneira correta, não estávamos naturalmente conseguindo o gol até aquele instante, mas a equipe vinha jogando de uma maneira segura e eu acho que isso daí é que fez com que o resultado acontecesse. Méritos de toda a equipe que soube como enfrentar um adversário muito complicado. Um outro aspecto importante, do outro lado está um dos maiores vencedores de competições do nosso país, Luiz Felipe Scolari. Então eu acho que isso tudo resume o que será a partida de quarta-feira. Não pense que será semelhante à primeira, nem tampouco a essa partida. Nós teremos um jogo completamente diferente, muito disputado, vai exigir de ambas as equipes e eu espero que estejamos muito bem preparados para que façamos lá dentro um grande jogo. Lembrando que quarta-feira a Nacional transmite Atlético Paranaense e Flamengo, jogo na Arena da Baixada, a partir das 9h20 da noite, com narração do André Luiz Mendes, comentários do Valdir Luiz e as reportagens e também no plantão da informação, o Bruno Mendes. E quem analisa pra gente tudo sobre Atlético Paranaense e Flamengo, que jogo é esse, hein? É o Márcio Guedes. Boa noite, Márcio. Boa noite aos amigos da Rádio Nacional. Bem, é um pouco difícil prever o que vai acontecer nesta quarta-feira entre Flamengo e Atlético Paranaense, que tipo de influência pode acontecer depois da goleada do massacre, pode-se dizer, do Flamengo no último domingo. Claro que alguma repercussão vai acontecer, mas eu acho que não seria novidade
se alguém imaginar a força atual do Flamengo, que tem um time titular, um time reserva, os dois de altíssimo nível. O time reserva poderia estar disputando o campeonato principal da Série A e em ótima colocação. Acho que não é novidade para nenhum torcedor do Atlético Paranaense, nem para o próprio Felipão. É claro que nesse domingo o Atlético Paranaense veio com algumas reservas também, quase que um time misto. O Flamengo também, mas o Flamengo é muito melhor, né? E houve uma falha gritante da zaga do Atlético nas bolas altas, nas bolas que foram praticamente iguais nos gols do time paranaense. Acho que o jogo vai ser completamente diferente. O time do Atlético titular, jogando no campo de grama artificial, com apoio da torcida, mas vai enfrentar o Flamengo também com titulares. O Flamengo fortíssimo, e é difícil imaginar qual será o melhor para o Atlético Paranaense. Se resguardar um pouco mais do que ocorre habitualmente por lá, ou partir com tudo, tentando imprensar o Flamengo com a pressão do mando de campo, da torcida, etc. Porque se isso acontecer demais, não vai dar espaço para um Flamengo muito poderoso. O que se pode dizer é o seguinte: o Flamengo é favorito, sem dúvida alguma, mesmo jogando fora de casa, é um time superior ao Atlético Paranaense, talvez até o favorito para chegar à final da competição e ser o campeão. Mas futebol, a gente já viu de tudo, as surpresas podem acontecer, e isso que dá o charme total a esse grande jogo entre o Flamengo e o Furacão. E nesse final de semana tivemos a definição dos 8 clubes classificados para o quadrangular de acesso da Série C do Campeonato Brasileiro e também dos 4 rebaixados para a Série D. Nessa edição de 2022, esses 8 times classificados foram divididos em 2 grupos. Os 2 primeiros de cada uma das chaves vão subir para a Série B de 2023. E os líderes fazem a final da Série C nessa temporada. Grupo B, então, terá o Mirassol, o Volta Redonda, o Botafogo de Ribeirão Preto e a Aparecidense. E o Grupo C, o Paysandu, o Figueirense, o ABC e o Vitória da Bahia. Com os resultados da 19ª e última rodada da primeira fase, Brasil de Pelotas, Atlético Cearense, Ferroviário e Campinense vão jogar a Série D no ano que vem. São 6h52 no horário de Brasília. Tá na hora do Momento Estádio. E quem chega é o Wagner Gomes. A etapa final da Street League de skate será nos dias 5 e 6 de novembro no Rio de Janeiro. Antes, Las Vegas, nos Estados Unidos, recebe a competição. Na última etapa, as brasileiras Raíssa Leal venceu com a soma de 22,4 e Pamela Rosa ficou em segundo com 21,4. A etapa foi disputada em Seattle. O tênis feminino brasileiro está muito bem representado por Bia Haddad Maia. Pela primeira vez, uma brasileira entra no top 20 do ranking de simples do WTA. Bia conseguiu este feito por ficar em segundo lugar no WTA 1000 de Toronto, no Canadá. Ela perdeu na final para a romena Simona Halep. O placar foi 2-1, com parciais de 6-3 e 6-3. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. E depois da eliminação na Sul-Americana para o Melgar do Peru, o Inter se recuperou e venceu o Fluminense até com certa facilidade, 3-0 ontem no Beira-Rio, de forma até surpreendente. Após a partida, o técnico Mano Menezes valorizou o resultado e a maneira como sua equipe se comportou durante os 90 minutos. Ganhamos hoje de uma equipe, talvez pegamos a equipe mais difícil de enfrentar depois de uma eliminação, porque é uma equipe que te nega a bola, é uma equipe que ia nos obrigar a ter um comportamento muito forte, porque o ambiente nós já sabíamos como ia ser, não poderia ser diferente, o ambiente seria um ambiente mais tenso, por isso a marcação alta, por isso a marcação na saída de jogo do Fluminense, para não deixar o Fluminense se organizar como gosta para nos atacar, e vencemos uma equipe que é a sensação das equipes que estão entre as primeiras. Estava 13 jogos invicto, então os jogadores realmente estão todos de parabéns por aquilo que a gente conseguiu entregar e conquistar como vitória no dia de hoje. Mas o Fluminense não tem muito para assimilar a derrota, não tem muito tempo, né? O tricolor carioca encara o Fortaleza, que vem de vitória no clássico com o Ceará no final de semana, jogo pela Copa do Brasil. E o Rodrigo Ricardo fala do Fluminense. A derrota para o Internacional no Brasileirão já é passado para o Fluminense. O tricolor carioca vai buscar uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil contra o Fortaleza no Maracanã nesta quarta-feira.
Apesar de olhar para o futuro, o técnico Fernando Diniz acredita que o elenco vai tirar lições do placar de 3-0 no Beira-Rio para o Colorado. Os jogadores são maduros, eu também estou nessa vida, isso contar a minha história de jogador já faz 40 anos, estou no futebol, e mais do que o futebol, a vida é saber lidar com essas coisas. Todos os times uma hora perdem, a gente não gostaria de perder, mas perdeu. Mas isso é uma coisa que vai ficar aqui, essa derrota. A gente vai levar os ensinamentos, o time vai crescer com isso. Se o Flu oscilou após 13 jogos invictos, o Fortaleza conquistou a 3ª vitória consecutiva e saiu da zona de rebaixamento. O último triunfo do Leão do Pici foi contra o Ceará. E o gol da vitória, por 1-0, foi do artilheiro Moisés. Está em aberto ainda, é 1-0 adverso. Eu acho que temos a total capacidade de ir lá dentro e buscar o resultado positivo. Eu acho que vamos trabalhar, temos poucos dias para trabalhar, né? Porque o jogo já é quarta-feira. O Flu avança na Copa do Brasil com qualquer empate. Caso o Fortaleza vença pela diferença de um gol, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Quem visitou o Xerém nesta segunda foi o lateral Marcelo. Revelado pelo Flu, o ex-jogador do Real Madrid conversou com os jovens da base. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. E quem analisa esse confronto de tricolores é o Bruno Mendes. Boa noite, Bruno. Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, acho que os resultados do fim de semana em nada vão influenciar Fluminense e Fortaleza. Talvez o Fortaleza, por ter saído da zona de rebaixamento, está conseguindo uma sequência de vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. E o fato da derrota do Fluminense, eu não me lembro do Fluminense ter feito 2 jogos ruins de forma consecutiva no Campeonato Brasileiro de Futebol. Realmente não me recordo. Acho difícil que vai acontecer. O Fernando Diniz não ficou nada satisfeito com o jogo de Porto Alegre, mas deve ter dado a puxada de orelha na rapaziada. Mas enfim, é um jogo mata-mata, onde também o Fortaleza sabe que não pode sair de peito aberto para cima do Fluminense, e o Fluminense tem a vantagem, pequena vantagem, mas é a vantagem de poder empatar nessa partida de volta. Acho que vai continuar o mesmo equilíbrio, da mesma forma que seria. Claro que o Fortaleza passa a acreditar mais em si, mas vai enfrentar um grande time pela frente, que é o Fluminense. Tá certo, meu amigo André? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola. E após a realização dos jogos de volta das oitavas de final da Série D, os confrontos para as quartas de final já estão definidos. Quem avançar de fase já garante o acesso para a Série C da próxima temporada. O chaveamento foi definido pela campanha geral dos clubes. Portuguesa da Ilha contra o Amazonas, Asa de Arapiraca versus Pouso Alegre, Tocantinópolis versus São Bernardo e Caxias contra a América de Natal. Os jogos de ida das quartas serão disputados nos dias 20 e 21 de agosto e os de volta nos dias 27 e 28 do mesmo mês. Chegamos ao fim do No Mundo da Bola, nesta segunda-feira, te desejando uma ótima semana e marcando encontro para amanhã, sempre às 6h45 da noite. Valeu, gente, um abraço! Tchau!